Artigos científicos são textos, livros e documentos que vão trazer para a gente um teor um pouco mais profundo e um pouco mais científico sobre aquele assunto. Por isso que eu trago hoje para vocês Reflexões Cristãs do C.S. Lewis. Esse aqui lançado em 1967. C.S. Lewis foi um grande escritor do século passado e nesse livro ele vai trazer para a gente 14 artigos científicos sobre vários diversos temas e eu vou comentar um a um com vocês. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vai ficar extremamente enriquecedor na sua vida. Esse aqui da editora Thomas Nelson é uma edição simplesmente linda, todo colorido, a folha de guarda também no mesmo tom da página e o que eu mais gostei, né, do artigo científico são as notas de rodapé, onde a gente vai tirar ali todas as referências que a gente precisa para poder compreender o texto. E nesse link, muitas vezes eu tive que ir lá, pesquisar, tentar entender, para poder trazer um pouco mais de conhecimento para a minha vida e a partir disso explicar para vocês uma linguagem mais comum, até porque aquele que sabe explicar quer dizer que ele entendeu, né? Assim, quanto mais você ensina para as outras pessoas, mais você absorve o conhecimento. Esse daqui, ele é uma edição especial de 2019. E os artigos contidos nessas 289 páginas foram escritos quando o C.S. Lewis estava lecionando na Universidade de Oxford e Cambridge, e eles foram lançados em ordem cronológica. Então vamos lá, né? O primeiro artigo é denominado Cristianismo e Literatura. E ele está falando aqui que não existe literatura cristã. É isso mesmo. Assim como não existe culinária cristã. Interessante, né? Ele está falando que a literatura, por definição, é algo que vai fazer um estudo da natureza humana. E o cristão, ele vai fazer algo da natureza divina. Então não existe uma literatura cristã. Existe literatura, como toda literatura, e o que vai tornar cristã é a pessoa que está escrevendo aquela literatura. Então, se o cara é cristão, ele simplesmente está fazendo literatura. Assim como o cristão ou não cristão faz culinária, e a culinária por si só não pode ser cristã. O que ele quer dizer é que tudo que o cristão faz é para a honra e glória de Deus. Então, o que ele vai fazer é o seu melhor, seja literatura ou seja culinária. Ele também traz esse outro livro que é essa mesma ideia, onde Cartas para Malcolm, ele tem ali um personagem fictício que ele está ensinando como orar. E o que ele faz, tudo o que ele faz é para a honra e glória de Deus. Inclusive, tem uma polêmica onde ele está falando que ele está fazendo amor com sua esposa dentro do casamento divinamente correto, e naquele momento eles têm que estar em oração, ele tem que estar em santidade. Eu achei isso muito interessante, porque é algo que eu já vivi isso na minha vida e eu sempre informei mais ou menos dessa forma, né? Então, fica aí a reflexão do primeiro artigo científico do C.S. Lewis. O segundo, ele vai falar sobre cristianismo e cultura. Onde cultura, ele vai falar que é uma aprendizagem do mundo secular, uma aprendizagem que é alheia ao mundo cristão. E isso é necessário de duas formas. A primeira necessidade é a de trabalho, é a de ofício. Eu tenho o meu ofício, eu tenho o meu trabalho, que ele é fora do meio cristão, assim como Paulo, ele conduzia tendas, né, para ter o seu ofício ali e conseguir o seu alimento. E isso é uma forma de cultura. Ele também vai dizer que essa cultura, esse ofício, esse conhecimento secular, ele vai vir para a gente em forma de prazer. Então, por exemplo, você pode ler livros de cunho secular, já que não tem livro cristão, a gente aprendeu no primeiro artigo, não é isso? Que esse artigo, que esse algo que você faz fora do meio cristão é o que você faz por prazer, mas esse prazer não pode ser hedonista, que é aquela busca desenfreada do prazer pelo simples prazer. Inclusive ele vai falar que o não cristão, ele vai ter a sua cultura, já que ele não é cristão. E para que você o converta, o conheça, você precisa entrar dentro da cultura dele. Então, por exemplo, você quer converter alguém que joga tênis, você precisa jogar tênis, adquirir a cultura do tênis, para que você possa, então, evangelizá-lo. Interessante, né? Esse artigo. Ele vai falar também que toda virtude ela é um hábito, e esse hábito ele é vindo através de uma forma cultural, ou seja, de você fazer por fazer, desde que não seja hedonista. Legal, né? O número 3, ele vai trazer o título como religião, realidade ou substituto, onde ele vai dizer que a religião substitui a nossa percepção de realidade. Ele vai dizer também que a gente vai alcançar o céu na nossa perspectiva do que é o céu aqui na Terra. Calma que vai ficar um pouco mais fácil. Ele vai dizer que a razão é um substituto da fé. Vamos exemplificar aqui. Ele vai dizer que a manteiga é um produto oriundo do leite da vaca. Aquele é o produto natural, é o produto original. A margarina, ela é um substituto, é uma invenção, é algo criado pelo homem artificialmente para substituir o natural. Então ele está dizendo que a realidade
ela é o que é, mas a nossa percepção à realidade, segundo o ponto de vista da religião, é um substituto. Legal, né? Agora faz um pouco mais de sentido. Que o céu, como ele é diferente pela nossa percepção de realidade aqui da Terra, que nós só vamos ter essa realidade no céu. Inclusive, ele fala isso um pouco nas Crônicas de Nárnia, no livro 7, né? Onde ele vai citar ali como é o novo céu que Aslan cria, né? Ele vai dizer também, no terceiro ponto que eu coloquei, que a razão ela é a forma artificial da compreensão da fé, ou seja, a fé seria irracional para o homem. E isso é bem interessante, porque esse livro do Taleb aqui, ele vai trazer o mesmo exemplo, é um livro maravilhoso, um calhamaço que eu adorei ler. Ele vai falar que não existe nada que o homem possa criar de forma artificial que substitua o meio natural que aquilo foi criado. Bem interessante essa posição do Taleb. O artigo número 4 ele vai falar sobre a ética. E a ética aqui ele vai falar que é um conjunto de regras que o ser humano vai escolher. Que o cristão ele tem duas opções de escolha. Ele tem a regra do meio comum, que seria comum para todos, e tem a ética de forma a olhar do mundo do meio pessoal. Ele vai trazer nesse outro livro aqui, A Abolição do Homem, essa mesma compreensão. E aí nós vamos fazer um contraponto aqui bem pesado. Porque o Taleb ele vai dizer que a busca do ser humano tem que ser pelo meio comum para que o ser humano possa viver em comunidade. Então você tem que abrir mão do teu pessoal em prol do meio comum. E nós vivemos isso pouco tempo atrás, né, onde foi aberta um pouco da nossa liberdade para que todo mundo pudesse se abster ali e se proteger do vírus aí, né? Então esse livro aqui vai dizer que nós fizemos certo de abster da nossa liberdade em prol do meio comum. Mas aqui o C.S. Lewis está dizendo que se quando você abre mão do teu pessoal em prol do comum, você morre, você perde a sua identidade, você deixa de ser aquilo que você é. Então nós temos um contraponto. E aí, para mediar esse conflito, eu trouxe para vocês aqui o judeu Harari, onde ele vai trazer dentro da raiz da humanidade ali, falando que o ser humano se desenvolveu como sociedade através do meio pessoal. Ele, cuidando da sua pessoalidade, ele conseguiu constituir a humanidade. Que hoje, se você tira a pessoalidade do homem, que é a ideia do Taleb, você vai desconstruir a realidade como sociedade. E fazendo essa desconstrução, a gente perde o nosso meio social. E aí ele vai trazer aqui, no nosso livro de hoje, que você precisa envolver e evoluir o teu meio pessoal, protegendo o meio comum. Legal, né? Tem bastantes reflexões sobre isso. Inclusive, falando ainda sobre o conjunto de regras e sobre ética, nós temos um livro no canal sobre o grande inquisidor. Aonde, aqui o Lewis está falando que Jesus ele usou um conjunto de regras que já existiam no meio judeu para afirmar a sua vinda e a necessidade que ele viesse. Aonde aqui o grande inquisidor, dentro de uma conversa dos irmãos Karamazov, ele está falando que Jesus veio no período da Inquisição no século XVI, e ali ele foi questionado por Satanás de 3 formas. E essas 3 formas que ele foi questionado foi utilizado o próprio conjunto de regras do Antigo Testamento, dos outros profetas, dos outros homens, dos outros juízes usados por Deus para questionar Jesus. E Jesus, nenhuma das 3 caiu, porque se ele tivesse caído hoje, seríamos escravos de Cristo. E Jesus, para se defender, ele voltou a usar o mesmo conjunto de regras do qual ele foi acusado para se defender. Ele foi acusado com as regras e defendido com as regras. E aqui C.S. Lewis vai dizer que esse conjunto de regras que Jesus usou, ele não foi alterado. Que o conjunto moral, o conjunto de ética que nós temos no cristianismo hoje é o mesmo no Antigo Testamento. O que Jesus trouxe foi uma interpretação mais profunda. Vamos exemplificar? A mulher que estava sendo apedrejada, diz a lei que no adultério o homem e a mulher tinham que ser apedrejados. Mas ali só vemos a mulher. Cadê o homem, né? Os fariseus passavam a mão na cabeça dos homens, né? De repente era até um deles. Vamos só fazer uma inferência aqui, né? Mas de repente não. O que acontece é que só a mulher estava sendo apedrejada. E Jesus consegue ali resolver aquela situação. Mas a questão aqui da regra, da ética, é que Jesus traz a compreensão de que no adultério, apenas de olhar a mulher e desejá-la no seu coração, você já está cometendo adultério. Então o que ele trouxe? Ele trouxe a lei que já existia, mas trouxe um contexto mais profundo, mais real, mais tangente. Então Jesus não alterou a regra e não trouxe uma regra nova. Ele trouxe simplesmente a compreensão de como a regra teria que ser. Ah, mas aí fica muito mais difícil de cumprir a regra, muito mais difícil. Por isso que ele morreu no Calvário, para te salvar através do sangue do Cordeiro, onde ele te lava. A regra é muito mais difícil de ser cumprida, sim, mas nós temos agora a morte do Cordeiro para que possa nos trazer a salvação. Já que a salvação, segundo João 3,16, é oriunda apenas da aceitação de Jesus como o Senhor e seu Salvador, que é o que ele está dizendo aqui no artigo 4. Tá vendo? Bem profundo esse daqui, né? O artigo 5 ele vai falar sobre a futilidade.
E aí ele vai falar que a realidade e a nossa percepção da realidade é um pouco diferente. Ele vai dizer que futilidade ele é o oposto da utilidade. Então nós vamos dar um exemplo aqui. Ele vai dizer que no livro de Jó, ele não tem nenhuma explicação, nem dentro nem fora, de qual foi o motivo, causa, razão ou circunstância da injustiça de Deus para com Jó. Sabe por quê? Porque não era importante. O que Deus faz ou deixa de fazer não precisa de justificativa. E simplesmente aquele ato que aconteceu é uma utilidade. Foi útil para Jó, e mesmo que a gente não entenda o motivo pelo qual essa utilidade veio acontecer na vida de Jó, ele vai entender sim na sua imortalidade da alma, na sua vida após a vida. Que mesmo que no nosso racional não venha uma compreensão do que Deus fez, nós apenas entendemos que aquela injustiça é necessária e no mundo existe muita injustiça e pronto, Jesus disse que teríamos várias aflições. O que ele está dizendo no artigo 5 sobre a futilidade é que a vida é útil e o que Deus faz é totalmente útil. A gente não precisa questionar o que Deus fez, por que fez, por que aquela aconteceu na minha vida, aconteceu algo ruim na sua vida. Ele está dizendo que isso é útil, porque essa injustiça ou algo que aconteceu na sua vida que é ruim, uma desgraça, né, que a gente costuma dizer, não é. Ela é sim uma graça porque foi Deus que permitiu para que algo pudesse acontecer para você. Nós temos aqui, por exemplo, a trilogia do Quilaim, que vai falar um monte de coisas e controvérsias e acontecimentos e desventuras que aconteceu na vida do rapaz até que chegasse o momento da sua conversão. Esse é o artigo 5. No artigo 6, ele vai falar do veneno do subjetivismo. Ele vai falar que os valores que o homem tem são projeções das emoções da nossa irracionalidade. Interessante, né? Ele vai dizer ali que Deus, ele não é bom. Deus, ele é a bondade. E isso é um subjetivismo, né? Você colocar que Deus é isso ou é aquilo, ou que aquele padrão de valor é isso ou aquilo, mas nada mais é do que a nossa interpretação emocional daquela situação. Dizer que algo é injusto, que uma pessoa é boa, que uma pessoa é má, que um contexto é isso, um contexto é aquilo. Não faça mais julgamento de valor de uma situação onde você não tem todo o contraponto. Que, por exemplo, você dizer que Deus é bom e o diabo é mau, nada mais é do que fazer um subjetivismo de valor, porque você está colocando a sua emoção dado o contexto cultural que você viveu, que você existiu, que você conhece. Ele está dizendo que Deus, ele é a bondade. Ele não é bom e nem mal, ele é a própria bondade. E dentro da bondade dele, ele consegue criar contextos ali para poder te proteger, te educar e te ensinar, ainda que seja por meios de alguns parâmetros que você considere injusto, como aconteceu com Jó no artigo passado, beleza? No artigo 7 ele vai falar do funeral do grande mito. Esse funeral é uma grande polêmica. Ele vai falar do processo de evolução contra o processo da criação. Esse evolucionismo através do darwinismo e o criacionismo através do cristianismo. E ele já começa com dois pés nos peitos. Ele começa dizendo que os cientistas falam do evolucionismo porque simplesmente não tem nenhuma teoria para contestar o cristianismo. Ele quer dizer o quê? Que o homem ainda não tem nenhuma evidência científica de como o ser humano nasceu. De que é um mito dizer que o ser humano nasceu do caos. Aí isso é bastante interessante, porque ele vai falar que o processo evolucionismo, ele é um processo de mudanças simples, singulares e curtas, que a longo prazo gerariam grandes processos, mas não um processo de aperfeiçoamento, que esse processo de aperfeiçoamento, sim, é um mito, onde ele alega aqui. Inclusive, esse livro aqui é um livro que foi indicado pelo meu professor de doutorado, de mestrado, onde ele vai falar sobre a entropia. Esse livro aqui é muito maravilhoso. Eu gostei muito de ler ele porque esse processo entrópico é um processo bem interessante. O C.S. Lewis vai dizer que ele nunca viu uma casa desconstruída se reconstruir do nada. O que quer dizer com isso? Eu vou fazer a citação desse livro, apesar de ele ter feito outra, porque esse aqui eu já li. Ele quer dizer o quê? Que quando você joga um copo no chão de vidro ou de cristal, ele se parte, ele se quebra. Esse é o processo entrópico. Mas o contrário também é verdade. Se eu pegar vários cacos de vidro e jogar no chão, há uma ínfima possibilidade desses cacos de vidro se rejuntarem e voltarem a ser um copo. Esse é o processo da ordem pelo caos. Mas você nunca viu isso acontecer. E ele também nunca viu isso acontecer, e é isso que ele está alegando. Que assim como ele nunca viu uma casa desconstruída, é impossível um mito se tornar a realidade. Ou seja, ele está dizendo assim, que o vício ele é uma virtude não desenvolvida. E isso é um mito. Uma virtude é algo que você tem um hábito para desenvolver. E o vício é contra a virtude. Então eu não posso falar que eu sou viciado porque a minha virtude ainda não se desenvolveu. É o mesmo que eu dizer assim, eu sou egoísta porque eu não desenvolvi meu altruísmo. Não, você é egoísta porque você é egoísta. O altruísmo é uma outra escala de valor. E é isso que ele está falando sobre mistificar a evolução do homem.
que não existe. Existe o criacionismo, é o que ele defende, é o que ele está dizendo aqui no artigo número 7. O artigo número 8, ele vai falar sobre a música sacra, e aqui é um dos artigos que eu achei bem mais interessante, assim, porque é algo que a gente vive nos dias de hoje um pouco mais tangível para no nosso meio social, né? Ele vai dizer que a igreja, ela tem duas funções, e aí eu vou desafiar você a observar se a comunidade cristã ao qual você está inserido, ela tem esses preceitos. Vamos lembrar que igreja é uma conjunção de pessoas em forma de comunidade, buscando agradar a Deus, glorificar a Deus, elevar o nome do Altíssimo. Se a sua igreja não está fazendo esse tipo de glorificação, então ali não é uma comunhão, não é uma igreja, lembrando que igreja é a comunhão de pessoas. O segundo ponto é a edificação do homem. A igreja, ela tem a comunhão de pessoas, essa igreja, denominada igreja, ela tem que edificar o homem de duas formas. Ou o preletor, ele vai trazer para você um conteúdo que vai tornar você uma pessoa melhor, vai te desafiar, vai te confrontar, você pode, através do seu irmão, o ferro, afiar o ferro. Olha, eu estou precisando de uma ajuda, eu tenho esse problema, você me ajuda? Olha, você está errado, você precisa fazer isso, isso, aquilo. O homem desafiar o homem afiar o homem, é o que torna o homem um pouco mais edificante. E a igreja precisa desses dois pontos. Ele vai alegar aqui que quando o preletor vai levar uma mensagem, essa mensagem tem que ser racionalmente entendível. Porque se tiver alguém ministrando a palavra num idioma desconhecido, que não tem racionalidade. Assim também ele vai falar da glossolalia, que são aquelas pessoas que falam aquelas palavras que são inentendíveis para todo mundo e que não tem quem traduz aquilo. Então, aquele tipo de conhecimento ali, você até pode usar para glorificar a Deus, que é o primeiro ponto da igreja, mas você nunca vai conseguir usar para edificação. O que você quer fazer no seu momento individual, então você faça no seu momento individual e não em público, para que você não chame atenção e nem que você exalte o seu ego, que ele vai falar bastante sobre isso. Mas eu quero falar um ponto aqui, da parte de glorificação a Deus, é onde ele cita que as flores, os animais, as pedras, eles glorificam a Deus na sua excelência e na sua essência. Que eles glorificam a Deus pelo que eles são. Nós, como sapiens, nós podemos edificar ao outro, mas os animais, as plantas e as pedras não podem. Mas nós podemos glorificar a Deus através das nossas atitudes. Se você precisa limpar o chão, se você precisa fazer qualquer outro tipo de trabalho na igreja, inclusive louvar, que é o termo do artigo, você deve fazer com excelência, que só de fazer com excelência já está glorificando a Deus. Às vezes, muito mais a mulher que limpa as cadeirinhas ali, o senhorzinho que está limpando os bancos, está glorificando muito mais a Deus na atitude dele do que um músico que está ali se exaltando e se mostrando demais. Inclusive, no livro que nós citamos aqui, do Cartas para Malcolm, ele vai falar também sobre esse tipo de coisa, onde a pessoa quer glorificar demais, quer mostrar demais, e você precisa apenas fazer um trabalho de excelência. Ele quer dizer o quê? Que quando você está no louvor, você roda, você levanta, você grita, você chama a atenção para si, você está tirando a atenção da glorificação de Deus, que não é esse o foco da comunhão. Isso é o que o C.S. Lewis está afirmando aqui. Ele vai dizer que aquele músico, que é muito extravagante, ele está usando de orgulho. E por usar de orgulho, ele não transmite uma bênção na forma de edificação. Então, se ele não tem um espírito para edificar você, o espírito que está movendo dele é outro espírito. E essa frase ele cita com essas mesmas palavras, eu achei bem interessante. Porque vamos lembrar que a igreja ela tem que glorificar a Deus e edificar ao homem. Então nós temos esse livro aqui do Subirá, que ele vai dar vários detalhes, nós já temos vídeo no canal sobre ele, de como você vai fazer isso com excelência, como você vai fazer isso com o coração. Mostrar a Deus aquilo que está no seu íntimo. Como você vai fazer isso? E outra, no secreto, no particular, em público, você deixa para glorificar em comunidade, em uma só voz. Todos unidos e não um se exaltando mais do que o outro. Que se você está glorificando a Deus calado, quietinho, em silêncio, e o outro está estardalhando, um pode atrapalhar o outro. E não é essa a ideia. E aí, partindo desse pressuposto, ele finaliza com a chave master de ouro Django, onde ele fala que se você está disposto a glorificar a Deus com gritos e berros, você também tem que saber glorificar a Deus em silêncio. E isso aí eu achei bem interessante, porque eu quero desafiar, né? Quero perguntar, você sabe glorificar a Deus em silêncio? É algo interessante, né? Porque a Bíblia diz para você buscar a Deus no seu secreto ali na sua casa. Você sabe, dentro da comunidade, buscar a Deus em silêncio? Não estou dizendo que está errado você fazer a sua música, o seu show. Estou dizendo que tem que ser algo em comum, em comunidade,
todos em uma só voz. E se a sua voz for em silêncio ou se essa voz for cantada, que seja tudo numa unidade. Interessante, né? Esse artigo é bem atual e a gente consegue ver isso dentro das igrejas de hoje. É bem interessante ver isso em comunidade. E se você vê isso na sua igreja, converse com o seu pastor. De repente você pode agregar valor à sua comunidade. Bem interessante. O livro 9, o capítulo 9, a carta número 9, o artigo número 9, ele vai falar sobre o historicismo. Eu achei bem interessante, porque ele está dizendo que o historiador é aquele que vai pegar ali conteúdos e artigos e fatos relevantes do passado. Então eu vou fazer aqui uma explicação bem interessante da matemática para vocês. Quando a gente pega um axioma 1 mais 1 é igual a 2, ele depende. Quando eu pego uma laranja mais uma laranja, eu tenho dois fatos. As laranjas estão aqui. Vamos pegar em livros, né? Eu tenho um livro mais um livro, eles juntam em dois livros. Então, esses dois livros, essa junção é uma inferência. Eu estou dizendo que o resultado é 2. Só que se eu pego uma gota de água mais uma gota de água, eu tenho uma gota de água grande. Então, a inferência é o meu entendimento do resultado da soma das gotas. Então, o artigo científico do historiador é pegar um fato do passado, um outro fato e chegar a uma conclusão daqueles fatos. Já o historicista, ele não vai pegar os fatos completos, ele vai ficar parte daquilo para poder provar o argumento que ele quer provar. E muitas vezes esse argumento é até contra os fatos que aconteceram. Então, por isso que eu acho interessante quando o livro ele tem referências, porque eu posso pegar o artigo científico e ir lá na referência e ver se aquela interpretação foi correta. Até porque nós temos aquela máxima, né? Um texto fora de contexto gera um pretexto, né? Então, por exemplo, se eu pudesse, é claro que eu não tenho esse poder, alterar algo na Bíblia, eu alteraria os versículos. Para mim, a Bíblia não teria versículos. Igual Paulo escreveu sua carta a Timóteo, ele não escreveu versículo 1, anota aí, versículo 2. Não, ele escreveu uma carta com conteúdo completo para Timóteo. Quando a carta do profeta Malaquias foi escrita, não tinha o versículo 3:10. Existia todo um contexto e você tinha que ler toda a carta para você entender o que ele está fazendo, que é o que a gente está fazendo aqui com os livros. Quando você pega todo aquele contexto de época, o que ele estava falando, o que ele tinha, aí você não consegue dar o sentido deturpado, igual é dado hoje para esse grande versículo aí, que é totalmente interpretado errado em Malaquias 3:10, mas não é esse o objetivo dessa carta, é só para explicar a diferença entre o historicismo e o historiador. Inclusive ele vai falar que o historicista, que é esse que usa os argumentos para provar a sua tese, ele vai dizer que ele é algo calamitoso, que ele vai falar que os deuses ele criam calamidades divinas para a punição do homem. E ele achei bem interessante porque ele vai dizer que a única coisa que é igual nas religiões pagãs e na cristã é o juízo de Deus no homem. Mas o objetivo da Bíblia não é esse, é atribuir valor à sociedade, inclusive com salvação da alma. Esse é o que difere o cristianismo do homem e é isso que os historicistas tentam comparar. Mas o que o historiador vai trazer é justamente a veracidade dos fatos para salvar o homem através de Jesus Cristo. Bem legal esse artigo número 9, né? O artigo número 10 é denominado os Salmos, e aí, por mais que pareça diferente, ele vai pegar ali e vai fazer uma comparação. Ele vai pegar e vai dizer que no Novo Testamento, o juízo de Deus para com o homem é sobre condenação e misericórdia. É um trono onde Deus vai julgar o povo e vai falar assim, você está condenado, você está com a misericórdia sendo salvo. No Antigo Testamento, já o juiz ele tinha a função ali de trazer vingança, de trazer liberdade, de trazer juízo aos inimigos. Porque o cristão do Antigo Testamento, o cristão não é o judeu, né? Ele se acreditava, ele se sentia que estava totalmente correto no que ele fazia. Então, por exemplo, você vê no livro de Juízes, né? Por que é chamado de Juízes? Porque ele fazia juízo aos inimigos. Então você vê, por exemplo, Sansão, quando ele quebrou as torres do templo e matou ali vários filisteus, ele trouxe juízo, ele trouxe vingança, ele trouxe liberdade ao povo. E esse artigo número 10, ele vai explicar, denominado Salmos, essa diferença de juízo no Antigo e no Novo Testamento. Legal, né? Dá bastante conhecimento esses artigos. O artigo número 11 ele vai falar da linguagem da religião. E esse é bem legal. E, inclusive, esse artigo está faltando 2 páginas. Olha, fez bastante falta aqui, mas dá para a gente entender. Se você ler o livro, me fala aqui nos comentários. Quais são as 2 páginas que está faltando do artigo número 11, a linguagem da religião? O C.S. Lewis vai fazer 3 posições de comparação. Ele vai dizer que existe uma linguagem popular, uma linguagem científica e uma linguagem poética. Eu vou explicar aqui para vocês com um exemplo. Eu vou dizer para você assim, nossa, hoje está frio, né? É uma linguagem popular. Eu estou transmitindo a mensagem de que a temperatura baixou hoje.
uma linguagem científica. Hoje, dia 17 do mês de fevereiro, a temperatura caiu para 15 graus, pois estamos aqui num país tropical. Até porque se você for no Rio Grande do Sul, 15 graus você está na praia. Então eu estou usando uma linguagem científica com bastante dados, bastante valor. Em uma linguagem poética, eu disse assim, nossa, hoje está um frio de congelar a alma. Não se congela a alma, né? Ou pelo menos a ciência ainda não descobriu esse tipo de coisa. E por que ele está dizendo esses três exemplos? Inclusive, os capítulos que estão faltando é sobre a linguagem poética, mas dá para a gente entender o que ele quis dizer. Ele está dizendo que um texto teológico, ele usa linguagem científica. Então, essa linguagem que a gente vê aqui durante todo o livro, que é uma linguagem de ciência, uma linguagem teológica. E os textos cristãos, ele vai usar uma linguagem poética, porque é uma linguagem que transmite emoção. Nossa, isso traz um compreendimento muito diferente quando você vai ler as Escrituras Sagradas, onde não são textos teológicos. Textos teológicos são quem estudou que vai dar a interpretação teológica àquele texto, a interpretação científica. Os textos bíblicos eles vão trazer uma interpretação poética. Um exemplo, Jó, depois de tudo aquilo que ele passou na vida dele, ele diz assim, antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Agora eu conheço Deus de ver face a face. Esse ver Deus de face a face, você não espera que seja uma visão, algo concreto, algo real, algo físico. Ele está usando a linguagem metafísica, onde ele está dizendo ali poeticamente que ele conhece tão bem a Deus como se ele pudesse ver face a face e descrever como Deus é. Tamanho foi a intimidade que ele adquiriu com Deus. Então ele está mostrando que isso é uma linguagem poética. Ao ler um texto científico, você vai procurar um texto científico, linguagem científica. Quando você vai ler a Escritura Sagrada, você vai encontrar nele uma linguagem poética. Legal, né? Artigo número 12, denominado oração peticionária. C.S. Lewis está dizendo que existem duas formas de se pedir. Uma oração, você pedir algo a Deus. A primeira forma é aquela de Jesus estar grudado no madeiro, que ele diz assim, ali no Getsemane, Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, porém, contudo, todavia, muito embora, não obstante, seja feito a sua vontade. Eu usei todos esses termos para explicar que Jesus, apesar de querer algo, ele dizia que a vontade de Deus era soberana. A outra forma de dizer é a forma incondicional. Aquela mulher do fluxo de sangue que toca a orla do manto de Cristo, ela foi curada porque ela creu que se apenas tocasse ela seria curada. Então foi incondicional. Que o centurião, quando disse, não, apenas se você der ordem aos seus anjos, eles serão curados. E foram curados. Aquela mulher endemoniada ali, da sua filha endemoniada, ela se sujeitou ali, como os cachorros nas suas migalhas, e também teve a sua filha curada. Então, essa é a fé incondicional. Mas o que o C.S. Lewis está dizendo que a nossa fé ela tem que ser a fé na vontade de Deus. Por quê? Porque a fé que move montanhas, ela é dada pelo Criador das montanhas. Então, se ele não der a fé incondicional para você, você não vai ter. Então, como você não sabe se você tem, até porque para você saber que você tem que fazer, então nós devemos orar numa fé peticionária, numa oração peticionária, Deus, que seja feito a sua vontade. E esse tipo de fé é o tipo de fé que você já está colocando a possibilidade de não receber, porque não é a fé incondicional. Só que é uma fé humilde, onde mesmo que a sua petição for negada, Deus pode agir para você com misericórdia. Então toda forma de oração do cristão, ela jamais vai ser a fé que move montanhas. Ela sempre vai ser a fé humilde, onde eu quero isso, porém seja feito a sua vontade. Legal, né? O artigo número 13, Teologia Moderna e Crítica Cristã, ele vai falar ali que existem os leigos, que são aquelas pessoas que não estudaram, que ela não tem conhecimento nenhum sobre o cristianismo, sobre as Escrituras Sagradas. Existem aquelas pessoas instruídas, e aqui C.S. Lewis se coloca, que ele não é teólogo, porém ele é instruído, ele é letrado em literatura americana. E existe o teólogo, que é aquela pessoa letrada e conhecimento específico da teologia. Então ele está dizendo aqui que existem três ramos do conhecimento. Que ele, apesar de estar no meio, que ele é uma pessoa instruída, mas não instruída em teologia, ainda assim ele tem bagagem, ele tem moral, ele tem autonomia para poder criar um artigo fazendo críticas sobre outros assuntos, inclusive críticas cristãs, críticas literárias cristãs, como os quais nós estamos debatendo aqui, tá bom? Esses 14 artigos aqui, ele escreveu como não teólogo. Ó, imagina, hein? Dá um pau, muitos teólogos, inclusive a minha teologia é muito fraca perto do que eu estou aprendendo aqui com ele. Por isso que foi um dos maiores escritores do século XX, século passado, né? Artigo número 14, denominado O Olho que Vê. Os russos mandaram um ser humano para o espaço
E aí ele, muito abismado com o que tinha, e o povo aqui embaixo, né, falou um monte de besteira. E uma dessas alegações das pessoas que estavam aqui embaixo foi dizer que o homem foi ao espaço e não encontrou a Deus. E C.S. Lewis aqui, ele é muito bacana do jeito que ele fala. Ele fala assim, sabe por que o ser humano não encontra a Deus nem aqui e nem no espaço? Porque o ser humano não conhece a Deus. Que é impossível você encontrar aquilo que você não conhece. Vou trazer uma analogia. Você está numa multidão ali no centro de uma capital, por exemplo, a metrópole de São Paulo, bem lotada, e você está procurando uma pessoa que você não sabe quem é, você nunca ouviu falar, como está vestida, nem quais são os traços, nem a etnia. Como é que você vai encontrar? Como você vai encontrar aquilo que você não sabe? É o mineiro, né? Busca aquele trem ali para mim. Se não for uma locomotiva, você não sabe o que buscar, né? Trem o quê, menino? Fala o nome do negócio. Então ele está dizendo que para que você encontre a Deus, você tem que conhecê-lo. E para conhecer a Deus, você tem que buscá-lo. A partir do momento que você clama, que você chama, que você passa a ter uma intimidade com ele, com os meios dele, com as pessoas os quais já o conhecem, aí você passa a ser um conhecido de Deus. Que o homem pode estar no espaço, na Lua, em Marte, que ele nunca vai encontrar Deus, porque Deus ele está em nós e não fora de nós. Beleza? Então aqui 12 artigos científicos sobre reflexões cristãs, muitos livros citados. O vídeo ficou muito bom, o vídeo ficou grande, mas é um vídeo reflexivo. Você pode pausar, pode colocar vários detalhes. Inclusive, eu vou colocar alguns shorts sobre esses artigos científicos para ampliar um pouco mais o seu conhecimento. Agradeço pelo seu tempo e Deus abençoe e até a próxima.